Aí a arte da nova série. Hoje nós estamos iniciando uma série e o nome dessa série é Zelo. Repete comigo, Zelo. Que maravilha. Irmãos, o que nós vamos construir aqui ao longo dessas semanas? Essa palavra zelo, eu acredito que ela está totalmente vinculada ao caráter ou à natureza com o qual nós devemos nos empenhar em todo tipo de circunstância que a Bíblia chama de esforço, de disciplina. Muitas das vezes nós como cristãos, nós lidamos muito mal com alguns imperativos bíblicos, com algumas ordens, algumas orientações. Então, geralmente a gente percebe posicionamentos extremados. Por um lado, pessoas que diante da revelação da graça, basicamente anulam todo tipo de trabalho ou empenho, numa ideia equivocada de que qualquer trabalho ou empenho humano seria uma tentativa, ainda que não declarada, de acumular para si mérito. E não, né? A graça ela não anula o trabalho. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, olha, pela graça eu sou o que sou e eu trabalhei mais do que todos vós, né? Em diversos momentos, o próprio apóstolo Paulo, nas cartas pastorais, ele vai enaltecer o trabalho da igreja de Tessalônica, vai enaltecer o trabalho dos irmãos da região de Éfeso, juntamente com Timóteo. Enfim, em diversas situações, o próprio apóstolo Paulo, ele vai trazer a importância do empenho, do esforço, e ele traz para si como modelo dessa entrega, como modelo dessa responsabilidade desenvolvida. Então, muitas vezes você tem uma posição mais extremada, que por uma compreensão equivocada da graça, pensa que a graça é um estado de contemplação passiva. E a Bíblia fala sobre contemplação, nós falaremos sobre contemplação hoje, mas a contemplação, no que diz respeito às Escrituras e à presença de Deus, ela não é passiva, ela é ativa e provocativa, glória a Deus, e muito mais responsiva. Muito bem. Então, às vezes tem esse equívoco de pensar que qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de esforço, empenho, qualquer tipo de construção de disciplina, seria uma espécie de não consciência da graça. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos demonstra muito claro que existe muito trabalho a ser feito. Agora, é possível que o seu trabalho seja exclusivamente fundamentado numa perspectiva meritocrata, onde você está tentando simplesmente acumular bens para si, onde você simplesmente está pensando em atingir coisas a partir do seu orgulho, do seu ego, onde você não consegue compreender esse estado de graça, essa consciência de graça, para que você cresça e amadureça. E aí o seu trabalho, ainda que seja um trabalho bom, ainda que seja bem intencionado, ele não fica debaixo de um significado de comunhão, um significado de comunidade, porque no fim ele está visando os próprios interesses, ok? Mas isso é um extremo. Qual seria o outro extremo? O outro extremo é o extremo do legalismo. Então, é o extremo que vai pegar os imperativos bíblicos e vão absorvê-los numa ideia um tanto quanto equivocada, certo? Então, se por um lado, olha, a ideia que eu tenho de graça me isenta de qualquer tipo de responsabilidade, esforço, trabalho, empenho, eu tenho um outro lado, que diante do imperativo bíblico, eu tenho que fazer para ser aprovado, eu tenho que fazer para me sentir justificado. Então, percebe que esses extremos, embora sejam extremos opostos, de alguma maneira eles estão interligados. E eu não creio que as Escrituras tragam para nós essas duas opções, como se fossem, olha, escolha, ou você caminha por esse, por outro. Não, existe um caminho de sanidade, existe um caminho de maturidade, existe um caminho de equilíbrio, onde a consciência de graça deve sempre estar aí permeando as nossas ações, mas também na consciência de que há muito trabalho a ser feito. Amém, irmãos? Então, eu já vi muitas pessoas lidarem muito mal com expressões como, olha, seja, né, ou ser padrão para os fiéis. Puxa, ser um padrão, então quer dizer que eu tenho que me adequar dentro de um protocolo comportamental para que as pessoas, então, sabe, vai criando aquela pressão baseada em um tipo de comportamento. Ou então, começam aqueles vínculos de troca. O legalismo, ele vai te colocar nessa situação de troca, de negociação. Bom, se eu tenho que ofertar, se eu tenho que orar, se eu tenho que meditar, se eu tenho que ler, se eu tenho que jejuar, o ter, e aí não compreende que por trás desse ter existe uma expressão de graça, existe um movimento de Deus na nossa direção, que nos faz ter significado em cada um desses esforços, em cada um desses trabalhos. Amém, igreja? Muito bem.
Então, esses extremos, eles não são, e por isso são extremos, saudáveis. A Bíblia, ela não é um convite para o legalismo, onde você se submete a um imperativo bíblico, e de fato existem imperativos, e nós trataremos dele durante essa série, mas como se fosse uma situação acrítica, uma situação onde você não compreende o significado, simplesmente o fazer pelo fazer. Hoje em dia, muitos reduzem o evangelho a um simplesmente feito pelo bem feito. Então, o negócio é entregar o trabalho, o negócio é dar resultado. Então, não importa os meios, não importa o que foi comprometido no processo, o negócio é dar o resultado. E culturas excessivamente legalistas têm fulminado famílias, têm destruído relacionamentos, têm ferido pessoas. Cultura performática, ela vai desgastando o indivíduo. Por quê? Ela desfigura, ela troca a sua real identidade por aquilo que você é capaz de produzir. E quando você não produz, ou alguém produz melhor que você, o descarte entra em cena e você já não tem mais valor algum. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia ensina, muito pelo contrário. Ela deixa muito claro, de maneira muito explícita, que nós pertencemos a alguém, que nós temos uma identidade lapidada em Cristo, amém? Definida, revelada em Cristo, e isso sim, não vem de nós, em hipótese alguma, não, a sua identidade não é uma fabricação do seu próprio eu, mas uma definição do próprio Pai. Agora, a partir daí, a partir da sua identidade, nós então compreendemos, nós passamos a ter uma consciência do trabalho, o trabalho a ser feito. A Bíblia é um livro que enfatiza muito, por exemplo, uns aos outros. Repete comigo, uns aos outros. É impressionante a quantidade de ênfase bíblica em relação uns aos outros. São mais de 300 textos nas Escrituras falando sobre uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. Enfim, são tantas expressões uns aos outros. Você vai percebendo que parte das Escrituras é uma espécie de expectativa de que eu não trate o próximo com indiferença, mas de que eu em olhando para o próximo, eu me movimente. Agora, esse movimento pode ser debaixo de um significado de comunhão ou fora, distinto. Onde eu simplesmente tenho que fazer porque tenho que fazer. Onde simplesmente, porque se há um imperativo bíblico, eu não questiono o entendimento, eu simplesmente tenho que fazer. Eu tenho que entregar para Deus o feito pelo bem feito. Não é assim, irmãos. Os nossos passos diante do próximo, os nossos atos de serviço em favor de uma pessoa, com toda certeza, ela vem para sanar uma necessidade de alguém. Se uma pessoa está chegando e ela vai, vamos dizer, bater a cara numa porta e você está na recepção e abre a porta para ela, você foi lá de maneira cirúrgica e conseguiu corresponder a uma necessidade dela, sim ou não? Mas como você está executando aquela tarefa, não numa perspectiva legalista, apenas de abrir a porta por abrir a porta, mas debaixo do coração correto, debaixo de um zelo às Escrituras, debaixo de uma consideração à comunhão, ainda que para aquela pessoa você simplesmente está suprindo uma necessidade, na verdade você está na disposição de, por meio daquele serviço, introduzi-la numa dimensão de família. Amém? Então, cada ato, cada atitude de serviço numa comunhão, na igreja de Jesus, não resolve apenas um problema, mas em resolvendo um problema, em atingindo uma necessidade, abre um caminho para que aquela pessoa seja introduzida numa dimensão familiar. Glória a Deus. Esse é o caráter com o qual cada serviço em meio à comunhão, e obviamente isso deve se desdobrar nas nossas famílias, nos locais onde nós trabalhamos, deve ser sempre nessa perspectiva, na formação, em desenvolvimento e amadurecimento da família. Então eu não faço só porque tem que fazer, eu não faço porque alguém tem que fazer alguma coisa, não, eu faço sempre nessa perspectiva de que a comunhão seja fortificada, de que a consciência de família seja fortalecida. Amém? E o nome dessa série Zelo é porque nós trataremos sobre disciplinas espirituais ao longo das próximas semanas. Disciplinas espirituais. E o que acontece, irmãos? As disciplinas espirituais, elas têm a sua devida importância. Então nós poderíamos citar aqui, por exemplo, orar é uma disciplina espiritual? É uma disciplina espiritual. Jejuar é uma disciplina espiritual? Sim. Nós podemos colocar aqui, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, estudar as Escrituras. Um determinado autor chamado Richard Foster, ele faz uma diferenciação entre estudar e meditar, que eu acredito que seja muito pertinente. Nós vamos falar também aqui sobre as ofertas. É um tipo de expressão ou doações que a Bíblia trata dentro de uma perspectiva onde há deve ser feito. Dentro de um caráter de espontaneidade e de zelo, mas deve ser feito. Então, eu acredito que essa série é para trazer maturidade para cada um de nós. Afinal de contas, irmãos, você está lidando com isso nos seus dias. E é muito ruim, quando a tua, vamos chamar de relação com disciplinas espirituais, entra aí numa zona de débito, onde você está sempre se sentindo em débito, porque no dia anterior, talvez você não orou como gostaria, não leu o que você gostaria, não meditou o tempo que você gostaria. Não é verdade, irmãos?
E aí você vai ficando cada vez mais em débito com o Senhor. Irmãos, nós tratamos, se eu não me engano, na série 2 ou 3, sobre relações de débito. E ela é muito ruim no que diz respeito à tua relação com o próximo e o que dirá também dentro das disciplinas espirituais. Afinal de contas, as disciplinas são maneiras de nós nos relacionarmos com Deus. São maneiras de nós, vamos dizer assim, expressarmos o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor. Então, se nós não tratamos, encaramos as disciplinas espirituais com o zelo devido, com o coração correto, com o caráter correto, as disciplinas espirituais que vêm para cooperar com o nosso crescimento, que vêm como um imperativo, mas um imperativo a partir de uma necessidade que talvez nós não identificamos, mas o Senhor identifica. Se a gente não consegue absorver o caráter dessa posição, mais impositiva de Deus, faça isso, medite, leia, estude. Se nós não conseguimos compreender o coração de Deus nessas exclamações que Ele nos entrega, nós vamos nos perder e vamos ficar sempre nessa situação de, puxa vida, eu não tenho a vida de oração como eu gostaria, eu não li da maneira como eu gostaria, eu não consegui fazer. E sim, a Bíblia diz respeito a um desenvolvimento, a uma continuidade, a um processo de amadurecimento. É impressionante a quantidade de pessoas que chegam para mim e falam, pô pastor, sabe, eu fico esperando chegar a virada de dezembro para janeiro, que aí é quando eu pego e já faço um print daquele plano de leitura anual das Escrituras. Amém, irmãos? Está chegando, dezembro virando janeiro, né? E agora eu me comprometo que vai ser esse ano, o ano inteiro eu vou ler a Bíblia, versículo por versículo e tal. E os primeiros 15 dias é uma maravilha, e quando está chegando no final de janeiro, esqueci um dia. Aí no outro dia acumulou o do outro dia, e aí já fica um pouco mais difícil. Aí a pessoa tem filho, o filho chora, aí não dá conta, aí não se concentra. Aí quando chega lá no final de fevereiro, a pessoa já está assim, se não for para fazer com qualidade, também não vou fazer. Não é assim? Isso é terrível, irmão. Por quê? Porque aí você sabe que você abandonou algo que você estabeleceu como um compromisso. Irmãos, eu não estou aqui para desfazer os planos de leituras, eu quero que você tenha um, faça, mas de todo o coração, irmãos. Esse dia eu conversei com uma pessoa e eu disse para ela da seguinte maneira, falei, olha, posso te dar uma sugestão? Separe 2 minutos do seu dia. Falei, 2 minutos? Só 2 minutos, mas 2 minutos que você consiga eliminar todas as distrações, 2 minutos que você consiga olhar para as Escrituras e literalmente não pensar em mais nada, só 2 minutos. Nesses 2 minutos, leia um texto. Pode ser um versículo, pode ser 2, enfim, leia alguma coisa nas Escrituras. E durante esses 2 minutos, simplesmente se coloque diante do Senhor de maneira reflexiva. Ou então, ore ao Senhor dizendo, Senhor, fala comigo. Que sejam 2 minutos. Falei, agora, talvez no primeiro dia, eu falei, e muito provavelmente você não sinta nada, você não desfrute de nada. Mas repita isso novamente, e repita isso novamente. E vamos tornar isso, não é uma rotina como se fosse a listinha de prioridade, mas vamos, por meio da intencionalidade, construir agora uma organicidade no que diz respeito a parar o seu tempo e olhar para as Escrituras e dar abertura para que o Espírito fale contigo. Amém. Ela falou, mas só 2 minutos? Eu falei, só 2 minutos. Falei, porque hoje, talvez um dia você pare 20 minutos, só que no outro dia você já não consegue. E no outro dia você não consegue. Aí daqui a pouco você pega um dia falando, hoje eu vou arrebentar. E aí você fica 40 minutos. Só que talvez você não absorva nada e você não consiga ver a aplicação daquilo que você está lendo. Aí no outro dia você já cansa novamente. Irmãos, eu creio que não há vida cristã sustentável, vida cristã genuína, vigorosa, se não houver paixão pelas Escrituras. Se não houver um compromisso de reverência, de amor pelas Escrituras. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para basear ou construir uma proposta teológica a partir de experiências esparsas distribuídas pelo tempo, que nos chamam a atenção por serem de fato experiências espetaculares, mas sem o respaldo das Escrituras. Nós vivemos em um tempo, isso não é de agora, mas pelo menos nos últimos 30 anos no Brasil, onde muitas experiências têm assumido a direção de muitas doutrinas, e isso é muito triste. Eu acredito em uma proposta teológica que seja amplamente experiencial, ou seja, um conhecimento bíblico que vai te conduzir a uma experiência bíblica. Amém? E aí muitas experiências acontecem, coisas sobrenaturais inexplicáveis, mas tentar pautar a vida por situações esporádicas, de experiências, ainda que as experiências sejam genuínas, mas sem o respaldo das Escrituras, isso acaba dando margem para muitos equívocos, muitos equívocos, e de tempos em tempos, irmãos, isso se repete, de tempos em tempos, seja no Brasil ou em outro local do mundo, algum iluminado que diz que teve uma revelação absurda de algo que ninguém nunca teve, e aí você vai percebendo que isso vai fugindo da história, da ortodoxia, daquilo que foi construído nos concílios, na história da igreja cristã.
Por isso, irmãos, não existe um avivamento genuíno, né? Tem pessoas que gostam de colocar avivamento numa perspectiva de futuro, avivamento numa situação exclusiva de derramamento. A nossa cabeça está tão vinculada a pensar que mover de Deus é só quando tem barulho, visão, sonho, que a gente esquece que o conhecimento da palavra é um mover genuíno, é o que dá substância ao mover genuíno, amém? Estava conversando recentemente com um irmão que foi para Asbury, né? Recentemente nós tivemos aí aquilo que foi chamado Avivamento de Asbury, uma faculdade que tem lá nos Estados Unidos. Gente, me fugiu agora o estado, mas enfim, e lá em Asbury o que aconteceu foram dias que foram classificados como avivamento. E eu pude ver alguns irmãos dialogando e falando assim, olha, se um pentecostal tinha uma ideia de avivamento, ele chegou aqui, ele ficou assustado. Ele falou, se um reformado tinha uma ideia de avivamento, ele chegou aqui, ele ficou assustado. Se um luterano chegou aqui e tinha uma ideia de avivamento, ele ficou assustado. E ele foi mostrando diversas linhas, né, da história cristã, e ele disse, se chegassem aqui, ficariam assustados, porque todo estereotipo que as pessoas colocam em avivamentos aqui quebrou todas as expectativas. O que se tinha era uma centralidade da palavra em um mover genuíno de arrependimento. Falou, não tinha muito barulho, houveram curas, mas talvez não foram tantas assim, houve um barulho, mas não houve tanto assim, houve não sei o que, mas tanto assim. A ênfase era palavra e arrependimento. Glória a Deus, irmãos. Eu tenho para mim, e eu concordo com muitos nomes da igreja brasileira, que o que a igreja cristã brasileira precisa é de um avivamento bíblico, é de uma paixão pelas escrituras. Glória a Deus. Para que nós saibamos distinguir, discernir os ventos aos quais nós temos sido submetidos nesse tempo presente. Então, feito todas essas considerações, para que você entenda a natureza dessa série, nós vamos então caminhar em cima disso. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre ler e meditar. Nós falaremos sobre a importância, sobre esse imperativo bíblico que é a meditação nas Escrituras. E eu creio, irmãos, que você abrindo o seu coração, você vai ter um real entendimento, não apenas da importância, não apenas da necessidade, mas permitir que o Espírito Santo te conduza e você comece a valorizar o tempo com Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. A gente não vai ler todo o Salmo, tenho vários textos para destacar aqui contigo, mas vamos começar em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Assim, Senhor, como o salmista diz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E, Senhor, nós nos abrimos aqui como filhos, como família de Deus, para sermos orientados, dirigidos, instruídos pela sua palavra. Pai, nós temos caminhado nessa proposta de amadurecimento, de aperfeiçoamento. E nada disso, Pai, vem sem uma exposição às Tuas Escrituras, que vai gerar uma paixão pelas Tuas Escrituras, que vai gerar uma vida a partir das Tuas Escrituras. É por meio, Pai, do conhecimento da Tua Palavra que nós somos libertos. É por meio, Pai, do conhecimento da Tua Palavra que nós conseguimos absorver a sensibilidade necessária para discernir os espíritos, discernir as influências do presente século. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, mais uma vez, ser revigorados, renovados no entendimento das Suas Escrituras. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse primeiro salmo, ele é extremamente emblemático, muitas vezes muito bem tratado, né? Assim, há uma clareza nas Escrituras, falando aqui sobre uma bem-aventurança, bem-aventurados, ou quão felizes são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, não imitam a conduta dos pecadores, nem se assentam na roda dos zombadores. Muitas das vezes algumas pessoas interpretam de uma maneira equivocada, como se esse salmo fosse uma espécie de convocação para que você não dialogue com nenhum pecador. Ora, se assim fosse, então Jesus, ele transgrediu nesse salmo na sua caminhada aqui na terra. Então o texto não está falando sobre isso, o texto não está falando sobre você não ter diálogo com pessoas que não professam a mesma fé que você, o texto não está falando que você não pode desenvolver amizade, uma conexão com pessoas que talvez não creiam em Jesus Cristo como você crê. Amém, irmãos? Então
Então esse texto aqui não é uma chamada por isolamento, por uma vida monástica, onde você agora não conversa com mais ninguém, onde você se fecha, e que espiritual é viver isolado. Não, o texto não está falando sobre isso, a Bíblia se interpreta a si mesmo, e a proposta das Escrituras é de comunhão. A proposta das Escrituras é de que você seja tão confrontado pelo Espírito de Deus, que a sua maneira de ver, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de interpretar as relações, ela é modificada. E assim como Cristo, a partir de Cristo, você agora se expõe nas relações, você se expressa, você senta na mesa com publicanos e pecadores, você senta na mesa também com os religiosos, você se senta na mesa com aqueles que creem juntamente contigo. Afinal de contas, você está bem fundamentado. Aqui, ele está falando muito claro sobre não seguir um conselho. Ou seja, bem-aventurado é aquele que mesmo sendo exposto àqueles que estão na impiedade, exposto diante daqueles que estão em pecado, não segue. Ou seja, ele não se abala. Ele é uma pessoa tão bem fundamentada que aquele conselho não vai fazer com que essa pessoa se distraia. Então aqui ele está trazendo uma característica de maturidade, daqueles que andam na luz da palavra, daqueles que valorizam a palavra. Então, eles vão estar, e para muitos comentaristas, esse texto coloca uma perspectiva de que os pecadores, de que os ímpios e os zombadores são maioria. Então, sendo maioria, aquele que não é zombador, aquele que não é um ímpio, aquele que não é um pecador, ele se destaca. Ele se destaca justamente por ser distinguido. Ora, isso eu coloco aqui em radar, aquilo que o próprio Moisés fala em Êxodo capítulo 33, quando Deus vai dizer para Moisés, já Deus muito contrariado por conta da desobediência, do pecado de idolatria de Israel, e vai dizer, olha, eu vou entregar a terra prometida para vocês, mas eu vou enviar um anjo para ir com vocês. E Moisés deixa muito claro, olha, eu não vou dar nenhum passo. Que sentido teria dar qualquer passo em direção a essa terra prometida sem a tua presença? Amém? De que maneira nós poderíamos ser distinguidos dos demais povos da terra? Então, olha só que interessante, Moisés deixando muito claro, como que nós poderíamos ser distinguidos dos demais? Aqui ele não está colocando uma perspectiva de superioridade, irmãos. Muitas das vezes o evangélico ele tem essa síndrome de se sentir superior na sociedade. Ele tem a síndrome de se sentir a pessoa, porque entendo a revelação de Cristo, ele se coloca numa posição de superioridade em relação a quem não tem. Em relação àqueles que nós chamamos de pecadores, em relação àqueles que talvez creem em outras crenças, e a gente tem esse espécie de orgulho religioso de se sentir a mais, de se sentir superiores, sim ou não, irmãos? De se sentir aqueles que, olha, agora eu tenho o meu lugar garantido no céu, então olha, esse povo aí, esses pecadores, esses não se importam em nada. Eu me lembro, irmãos, de uma cena, quando eu estava na faculdade ainda, né, enfim, eu tinha amigos na faculdade, e um desses amigos em questão, ele passou pela experiência de conversão. E ele, meu irmão, como qualquer jovem na faculdade de medicina, naquele período, se você não estava na igreja, você estava na bagaceira. Amém, gente? Não que todo mundo faça isso, né? Mas ele estava. E aí ele se converteu e veio contar a notícia para mim. Isso foi uma terça-feira. Oi, Henrique, preciso te contar algo o aconteceu. Eu falei, o que foi que aconteceu? Cara, me converti, Deus falou comigo. Eu falei, poxa, que bacana. Aí beleza. Aí isso era na terça. Na quinta-feira ele chegou em mim e falou, rapaz, eu fico admirado. Eu falei, com o quê? Com o pecado dessa geração. Eu falei, mas como assim, irmão? Tem 2 dias, irmão. Olha, é um absurdo, o povo se entregando para essa maldição. O diabo está aí, não brinca de ser diabo, né? Ele absorveu rápido os jargões evangélicos, e ele já estava ali num grau de perplexidade com o pecado do povo. Eu falei, amigo, deixa eu te contar um negócio. Você estava ali também. Então, esse tipo de suposta espiritualidade, que no momento que você passa para a luz, a única coisa que você consegue é ver trevas e indiferença com o próximo, talvez essa conversão não tenha sido a Cristo. Talvez tenha sido apenas uma conversão a um proselitismo religioso, a um tipo de evangelicalismo que é desprovido do amor de Cristo. Porque aquele que de fato se converte ao Senhor, uma das expressões mais belas, sublimes de alguém que de fato foi confrontado e alcançado pelo Senhor, é olhar para o próximo não com indiferença, não com superioridade, mas para aquele que está fora, olhar com dor, com lamento, com angústia, com compaixão, que essa compaixão vai te mover em direção àquele que ainda não conhece a Jesus. Amém? Então não há senso de superioridade, pode haver sim uma constatação, e deve existir. Olha, eu vejo que eles estão zombando, eu vejo que eles estão vivendo na iniquidade, eu vejo tudo isso. Agora o meu movimento em relação a eles é o mesmo movimento de Cristo em relação aos pecadores nos tempos de Jesus. Ele vai em direção, a compaixão move ele, a dor que ele sente por conta da dor do próximo, a angústia que ele sente de ver aqueles sofrendo e padecendo. Existe um texto muito emblemático nas Escrituras, não quero me desviar tanto da mensagem, mas eu precisava compartilhar isso com vocês, que vai falar sobre Jesus chorando por Lázaro.
Um amigo dele morre. A gente pode observar ali o cristianismo validando o luto. Talvez a única religião na história da humanidade que valida o luto. Jesus pega e chora. Alguns comentaristas olham para esse texto e colocam na seguinte perspectiva, que eu acho que é válida. Olha, talvez Jesus não chorou porque Lázaro morreu de fato, porque afinal de contas ele tinha conhecimento suficiente para saber que Lázaro poderia voltar à vida, e assim acontece. Mas para muitos comentaristas aquele choro está vinculado ao quê? Ao que o pecado faz com a humanidade. Era como se Jesus estivesse chorando, lamentando pelo estrago que o pecado provoca na humanidade, ao ponto daqueles que foram criados de maneira incorruptível agora ter a sua carne perecível e padecendo e se separando fisicamente. Eu acredito também nesse sentimento do texto, essa dor por ver o estrago que o pecado faz. Irmão, quando você é alcançado por Jesus, se a sua espiritualidade te isola, se a sua espiritualidade simplesmente pensa assim: eu não posso mais conversar, eu não posso mais sentar na mesa com pessoas que não creem na mesma fé. Desculpa, irmão, você é um prosélito religioso, você ainda não conheceu Cristo de fato. Cristo vai te colocar na direção daqueles que ainda não conhecem. Cristo vai te colocar em movimento para você sentar na mesa, partir o pão, trazer para próximo, revelar a Cristo, ser uma orientação para aquele que está perdido. Glória a Deus, amém. Ao contrário, vai dizer, ou seja, ainda o texto vai: bem-aventurado aquele que ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, ele não é seduzido, ele não é conduzido, ele tem um firme conselho, ele tem uma referência. Ele não segue o conselho dos ímpios porque ele tem o conselho da Trindade. Ele não imita a conduta dos pecadores porque ele tem a referência de Cristo. Ele não se assenta à roda dos zombadores porque a zombaria para ele agora é motivo de angústia e compaixão. Então não há concordância com a zombaria. Aí o texto vai seguir, ao contrário. Aí esse ao contrário vai trazer para nós o porquê de tudo isso. Por que é que esse alguém, que depois vai ser colocado como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e nós não vamos entrar nesse texto, mas por que é que esse alguém não é seduzido? Por que esse alguém não é levado por esse tipo de conselho? Por que esse alguém, ao se assentar na mesa, não coaduna com os zombadores? O texto vai dizer que a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. Repete comigo: medita. Mais uma vez, diga: meditar. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos compreender o que é meditação. E nas Escrituras, a meditação, ela tem a ver com reflexão. Ela tem a ver, uma das definições, tanto no hebraico quanto no grego, sobre meditação é murmúrio. A gente está acostumado a falar de murmuração no sentido negativo, né, de reclamação. Mas meditação, no sentido de murmurar, é de fazer assim, ó, produzir sons, uns sons mais baixos, mas que fazem com que você esteja em constante repetição, certo? Essa constante repetição desse murmúrio, não no sentido negativo agora, mas no sentido positivo, isso vai gerando uma espécie de memória em você. Isso vai afetando, obviamente, a sua consciência, vai afetando ali aquilo que você está recebendo como informação para o seu próprio cérebro. O que ele está querendo dizer sobre meditação é o seguinte: você não pode ler a lei, e no caso para nós toda a composição bíblica, num sentido frio, como se fosse uma mera filosofia. Não, você deve provar de reflexão. Então a meditação não é apenas ler como se você estivesse lendo um jornal. A meditação, eu também diria e concordaria com Richard Foster, não é um exame textual, que isso qualificaria o estudo. Não é necessariamente a meditação: olha, vou meditar, agora eu abro a Bíblia, eu abro 2 dicionários bíblicos, 3 comentários, entende? Esse é o processo do estudo e é apaixonante, amém, irmãos? Mas a meditação, ela envolve esse processo que começa com a observação do texto, uma leitura textual, pequena ou grande. Aqui não importa muito se tem a ver com uma estrutura textual complexa, de uma epístola, disso, daquilo. Não, a simples exposição ao texto. E diante daquela exposição ao texto, eu diria acompanhado também de uma oração. Eu não estou entregando uma fórmula, amém? Apenas instruções que eu acredito que contribuem. Uma oração de reverência e dizendo: Senhor, eu estou aqui diante das suas Escrituras e eu peço a sua ajuda, Espírito Santo, para que eu possa absorver, para que eu possa assimilar. Então fala comigo. E aí você se expõe àquela leitura, ainda que breve, e diante daquilo você começa a mastigar aquele texto. Você começa agora a murmurar esse texto, no sentido do que, de maneira suave e sublime, você vai começando a dar espaço para contemplação, diga contemplação, e reflexão. Uma das coisas, irmãos, mais tristes que nós temos no nosso tempo presente, eu diria que é a tentativa, quanto mais, irmãos, de estruturas educacionais, não apenas no Brasil, mas fora, de minar a imaginação das nossas crianças.
Tem pessoas aqui que são da área da educação e podem me falar sobre isso. E é impressionante, irmãos, como é que dentro das igrejas criou-se também quase que uma nulidade da imaginação. Então contos, histórias carregadas de beleza, de princípios, que aguçam a imaginação de uma criança, hoje muitas das vezes são vistas como ato de rebeldia, ou são vistas como, isso aqui é um absurdo, para não falar de coisas absurdas, do tipo, aqui tem demônio e coisas desse sentido, amém? Pessoas que não conseguem ver a graça de Deus se movendo por meio desse campo da imaginação, e as crianças vão sendo suprimidas na sua capacidade de imaginar. Eu li certa vez um educador brasileiro dizendo da seguinte maneira: a criança brasileira é carente de heróis, porque nós não defendemos na literatura educacional os heróis, nós não temos heróis para apresentá-las. E em combinação temos muitas das vezes uma cultura de igreja brasileira que suprime mais ainda. O herói é do capeta, o não sei quem é do Satanás, o chifre é do capeta, e vai. Tudo é do capeta, tudo vai minando a imaginação. Aí você vai tendo crianças pobres em criatividade imaginativa, crianças que não conseguem, ao ler o texto bíblico, expor a sua capacidade de imaginação. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, Deus não quer minar a sua imaginação. Ao trazer uma palavra para Abraão, ele diz o quê? Olha para as estrelas do céu, olha para as areias do mar. O que ele estava fazendo? Eu estou aguçando a sua imaginação. Eu vou te entregar uma promessa, e essa promessa vai começar a ganhar contornos a partir do que você é capaz de imaginar. A meditação, ela vai explorar o seu campo de imaginação. Amém, irmãos? Por isso que muitas das vezes as pessoas chegam diante do texto bíblico e o que tem uma frieza, porque não aguçam, não buscam compreender o cenário, não se veem no cenário. Irmão, você quer ver algo maravilhoso na sua meditação? Ao ler o texto bíblico, se imagine na cena, se veja na cena, se coloca ali como um terceiro interessado. Olha, eu estou aqui, eu estou buscando absorver cada uma dessas características. Amém, gente? E muitas das vezes as pessoas estão pensando que o campo da imaginação é quase que a antifé, a contrariedade da fé. Não, se você está imaginando, é coisa da sua cabeça. Não, mas quem te deu a cabeça foi Deus. Quem te deu a capacidade de imaginação foi Deus. E que tal agora modelar o seu campo de imaginação? E isso diz respeito também a modelar a sua forma e conteúdo de pensamento a partir da influência das Escrituras. Isso é meditação, onde eu agora me coloco diante do texto. E eu permito que o texto comece a dar forma para aquilo que eu estou imaginando. Meus irmãos, eu tenho um costume de contar histórias para as crianças. Para o Tito, para a Maria. O Petro, ele só fica na bagunça, né? Mas está lá. E o que eu faço, irmãos? Eu tento trazer, e não quer dizer que eu sou bom fazendo, amém? Mas a iniciativa é de trazê-los para dentro do texto bíblico. Nós temos aí pessoas especialistas que fazem isso. Eu gosto de fazer isso com eles. Situações que eu vou colocando, e aí eles são personagens dentro da história. Amém? E eles têm que aguçar a imaginação. Que imagem vocês estão vendo? O que você faria com esse pãozinho que Jesus multiplicou? O que você faria se o peixinho tivesse na sua mão? Se veja, se coloque na cena. Não empurre o evangelho, não empurre as escrituras para algo distante daquilo que a sua capacidade imaginativa é capaz de tangibilizar. Porque hoje nós vivemos uma geração onde nós tratamos as escrituras como se ela fosse apenas um conhecimento frio, desprovido de vida, desprovido dessa capacidade de esquadrinhar a nossa imaginação. A meditação ela vai fazer com que você separe um tempo. A meditação envolve eliminar as distrações, olhar para o texto bíblico e permitir que o texto bíblico comece a criar imagens em você. Você está aqui ou foi embora, irmão? Por isso sim, no que diz respeito à meditação, você precisa de calma. Você precisa de esperar um pouco. Lembra dos 2 minutos que eu disse para aquela irmã? Talvez sejam 2, talvez sejam 5, talvez sejam 10. Mas dentre a sua caminhada diária, irmãos, que você possa ter um tempo. E nesse tempo não é o tempo de um estudo detalhado. Esse tempo não é o tempo de você fazer a exegese do texto. Vai chegar esse momento e é o tempo que talvez seja o que eu mais me divirto. Mas precisa daquele momento da contemplação e também da reflexão. E permitir que o texto bíblico comece a criar as imagens, para que você consiga se ver na cena. Por quê, irmãos? Porque essa expressão de dia e de noite, repete comigo, de dia e de noite, ela é confrontadora. Por que a expressão meditar, ela está envolvida com esse compromisso diário? Porque é justamente o que a meditação provoca. Uma meditação sadia, ela vai permeando o nosso dia.
A meditação sadia, ela gera essa capacidade reflexiva tão grande, que ela vai contrastando com o seu próprio dia, por isso é de dia e de noite, por isso é um exercício diário, é a cada porção de texto do qual você se expõe, a cada porção de texto que você permite que o Espírito Santo traga uma espécie de imagem, de pouco a pouco, com o seu filho, com a sua esposa, no seu trabalho, aquela imagem que foi criada, aquela reflexão que foi construída, ela vai permeando o seu dia. Então é de manhã, é na hora do almoço, é à noite, aquela reflexão, ela está caminhando contigo, ela está te confrontando, ela pode estar te corrigindo, ela pode estar te instruindo, amém? Vai lá para Deuteronômio capítulo 17, versículo 18 ao 20, porque eu creio que o autor aqui de Salmo capítulo 1, ele estava olhando, vamos dizer assim, para esse texto, ao escrever o Salmo 1. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Consegue colocar para a gente, Doni, por favor? Isso aqui, deixa eu só fazer uma introdução breve. Aqui em Deuteronômio 17, a partir desse texto, é como se fossem instruções para aqueles que assumiriam uma posição de governo ou liderança, ok? Uma espécie de deveres de um reinado, vamos colocar assim, deveres de uma liderança, de uma incumbência. Evidente que a gente não estava ainda no tempo dos reis. Mas vamos lá. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Segue, olha só isso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la, diga, todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Então, o caminho do temor envolve um relacionamento direto com a palavra. Aqui o contexto de lei, evidente, para nós, palavra como um todo. Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Olha o próximo texto. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos. E que não se desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Que texto poderoso, irmãos. Sim ou não? Poderosíssimo, falando de uma posição de alguém que estaria em autoridade sobre outros, em uma posição socialmente de superioridade, e nós temos tratado aqui esse ano, quantas vezes eu já falei sobre isso, igreja não é sobre processos hierárquicos, ainda que nós tenhamos uma organização hierárquica na nossa igreja, isso é bem-vindo, isso coopera na organização, no entanto, todas as vezes que nós assumimos organizações hierárquicas, nós estamos aí numa situação de tensão, que pode comprometer a proposta de família. Amém. O clericalismo, o distanciamento de ministros para os membros da igreja, isso não é saudável, irmão. Ainda que eu tenha um encargo pastoral, ainda que nós tenhamos líderes, ainda que nós tenhamos uma estrutura de governo na igreja, um processo hierárquico, tudo bem ter isso. Jesus fala sobre isso, a palavra nos demonstra isso, mas precisamos prestar atenção que todo processo hierárquico, ele pode ser sim, um começo no sentido ameaçador de se destruir a proposta de família. O que é saudável? Então, eu reconheço uma organização hierárquica, e eu que estou numa posição de autoridade, meditando na lei, olhando para a lei de Deus, para a palavra de Deus, isso me conserva em humildade, para que eu não trate os demais como inferiores, porque o alvo é a horizontalidade, o alvo não é distinguir no sentido de quem é melhor, quem é mais iluminado, não, irmão, nós somos filhos de Deus, ser um pastor não é uma posição maior do que ser filho de Deus, irmãos. Amém? Então, se a hierarquia prejudica, desfigura a proposta da mesa, a horizontalidade das relações, nós temos um problema. Então, mais uma vez, não acredito que as organizações hierárquicas, como nós temos, sejam antibíblicas. Elas podem sim ser saudáveis, mas elas também podem ser sim destruidoras. Graças a Deus por comunidades que são saudáveis. Aqui, meu irmão, a nossa cultura é muito saudável, graças a Deus. Amém? Estava ontem conversando com o irmão, e infelizmente nos últimos anos, assim, situações de abuso ministerial acontecendo, não apenas na nossa nação, mas fora do Brasil, em ministérios assim, com uma história lindíssima. Em algum momento, o abuso ministerial, se aproveitando do cargo para suprimir a opinião de pessoas, assediando moralmente, alguns até sexualmente, e utilizando a sua capacidade de manipulação para pressionar essas pessoas, para chantagear. Coisa nojenta, podre, irmão.
E não coloca aqui num tom acusatório dos demais, mas sim no sentido, irmãos, de que nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos da graça de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, porque senão nós vamos nos perder. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, é muito bom começar bem. Eu olho para 5 anos da nossa história, sabe o que eu vejo? Um bom começo. Mas eu tenho para mim que Deus se agrada dos finalizadores. Amém? Às vezes o seu começo foi terrível, traumático. Mas o seu começo não é necessariamente o seu fim. Como igreja eu posso dizer, nós tivemos um bom começo ao longo desses 5 anos. Mas o bom começo também não é a garantia de um fim, de um bom fim. Então nós precisamos nos voltar para a palavra todos os dias, para que essa comunidade continue sendo uma comunidade bíblica. Para que essa comunidade continue sendo uma referência de clareza das Escrituras. Em conversa ontem com o irmão, eu disse para ele, falei assim, olha, eu me lembro como se fosse hoje, do dia que Deus falou comigo. A igreja pela qual você vai liderar, ensine as pessoas a crer, mas também ensine elas a pensar. Um líder que se sente incomodado com a discordância, com a pergunta, com a crítica, ele é um líder frágil. O ambiente da congregação, o ambiente da assembleia, que é isso aqui que nós estamos reunidos, ele é um ambiente para que você creia, mas também para que você pense, irmão. Amém? E é justamente essa meditação, esse guardar a lei de Deus, que vai fazer com que aqueles que estão em posição de autoridade, eu estou aqui assumindo essa responsabilidade desse texto, para que eu não me considere acima dos demais, para que a humildade, percebe como existe uma estreita relação entre uma vida na palavra e uma humildade? Ora, a humildade foi a marca da caminhada de Jesus, vocês concordam comigo ou não? Vamos para Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1,8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, mais uma vez diga de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Eita pastor, chegou na minha parte, eu quero é prosperar, aleluia, era tudo que eu queria, a fórmula para dar certo. Irmãos, vocês concordam comigo que Deus, Ele é um Deus de acréscimo? Alguém tem dúvidas? Ele não é maravilhoso? Seria incomum eu pensar que uma pessoa que agrada a Deus, assim, verdadeiramente, de dia e de noite, uma pessoa virtuosa, seria inimaginável pensar que Deus pode acrescentar na vida dessa pessoa? Não, né? Seria natural. Deus se agrada. A gente vem trabalhando isso aqui esse ano. Uma vida de obediência não é uma vida de garantia do seu sucesso, a nível de riqueza material. A gente vem trabalhando muito isso para desmantelar essa proposta teologia de prosperidade, teologia de confissão positiva. A gente vem combatendo isso com força esse ano. Então não é. Nós vamos ter, por exemplo, exemplos de reinados nas Escrituras. Ezequias, por exemplo, que a sua obediência ao Senhor deu para ele um grande presente. Quer saber qual? Uma guerra no quintal da sua casa. A fidelidade ao Senhor levou para ele uma guerra para o quintal da sua casa. Em outros casos, nós vamos ver circunstâncias onde a fidelidade abriu ali uma espécie de ambiente para que Deus acrescentasse virtude. Mas eu tenho para mim, irmãos, que aquele que agrada ao Senhor, ele atinge o nível de um homem chamado Enoque. E sabe o que aconteceu com Enoque quando ele agradou demais ao Senhor? Deus deu um carro para ele. Deus deu uma casa para ele. Abriu uma janela de um emprego novo, para ele ganhar 30 vezes mais. Foi isso, irmão? Deus o tomou para si. Irmãos, eu não estou dizendo que eu quero que você morra, amém? Mas eu tenho para mim que a posição mais próspera e bem sucedida que um homem pode ter é ser tomado pelo Senhor. Vamos trazer em linguagem espiritual interpretativa nos nossos tempos. Não há posição mais próspera do que você ser tomado pela presença, ser dirigido pela presença, ser satisfeito com a presença, não ser movido pelas carências, mas ser movido pela presença. Amém? Agora sim, existem circunstâncias que pessoas enriquecem
mas não use a Bíblia como uma fórmula para o enriquecimento. Eu fico muito triste, irmãos, quando pessoas tentam extrair textos bíblicos e te entregar uma proposta, uma forma, faça isso e você terá aquilo. A Bíblia não é sobre isso. Nunca é demais a gente relembrar o caráter do livro de Provérbios, irmãos. Talvez seja o livro aí mais desfigurado que pessoas usam para, enfim, isso aqui não é uma crítica direta, talvez seja, mas a ideia não é ser. Mas muitas pessoas hoje vendem cursos caríssimos, irmãos, para te ensinar um texto de provérbio para você enriquecer. Isso é uma ofensa às escrituras, irmãos. A Bíblia, você não a usa para os seus próprios interesses. A Bíblia é a vontade de um pai revelada. Diante da vontade do pai, você não pensa nos seus próprios interesses, você pensa em se entregar para que a vontade do pai se cumpra. Então, usar a Bíblia para ter como meio para o teu fim de sucesso na área financeira, desculpa, irmãos, é uma ofensa às escrituras. E o livro de Provérbios, ele não é um livro de garantias. Ah, mas lá está escrito, faça isso e você terá aquilo. O livro de Provérbios está dentro da sabedoria judaica. Então, não é faça isso e terá, é fazendo isso provavelmente acontecerá. É uma grande probabilidade. Ele não está colocando ali como fazendo isso vai acontecer de maneira definitiva, mas na maioria das vezes acontecerá. Glória a Deus. Não é demais sempre lembrar isso para vocês. A gente tem que respeitar o caráter do texto bíblico. Mas como é que eu vou absorvendo essas coisas? Quando eu tenho uma relação de meditação com a palavra de Deus. Amém? A infinidade de textos fora de seus contextos é triste, irmãos. É muito triste. Muito triste. Muitos desses ventos de doutrinas que no fim só geram dor e sofrimento para o povo, eles começam com uma faceta das Escrituras, começam com uma verdade das Escrituras, mas depois vai se descolando, vai se desgarrando, e quando vai perceber, um texto fora do seu contexto se torna uma totalidade na vida de alguém, e isso é muito triste. O texto aqui, quando vai falar, não cesse de falar desse livro da lei, eu já quero trazer um outro caráter do que a meditação das Escrituras. A meditação nas Escrituras, já a gente vai ler o texto lá de Deuteronômio 6, que vai falar da Shemat Israel, a chamada Israel. Como eu disse, é uma espécie de meditação que não te gera uma contemplação passiva, mas uma contemplação ativa e provocativa. Amém, gente? Em que contexto? Vou fazer um paralelo aqui, quando Jesus leva alguns de seus discípulos para um determinado monte, há uma discussão sobre qual era aquele monte especificamente do ponto de vista geográfico, mas ali na Bíblia é conhecido como Monte da Transfiguração. E Jesus então, ele tem aquele momento onde ele é revelado em glória, quem está familiarizado com esse texto? Ele se apresenta ali agora, revelado em glória, de tal maneira que não era possível ver as suas vestes. Tamanha era a glória, o brilho que saía de Jesus Cristo. Pedro então, olhando aquela cena, o que ele pensa? Ora, eu tive uma ideia. Eu imagino Pedro falando assim, eu queria a palavra um minutinho. Eu tive uma ideia brilhante. Qual? Vamos fazer uma casinha para cada um aqui? Vamos fazer uma tenda para cada um e a gente fica aqui, contemplando, admirando. E a resposta de Jesus para Pedro é, basicamente, desce da montanha. Ou seja, a contemplação diante da revelação da minha glória, ela não é passiva. É uma contemplação que te coloca em movimento. E isso converge com o que é uma meditação bíblica. Porque a meditação bíblica, ela vai gerar aplicação. Ela vai gerar praticidade. Lembra que eu disse que a meditação vai gerando uma reflexão que permeia o seu dia? Esse permear vai gerar o quê? Uma ação. Por isso que ela é provocativa. Ela gera responsividade. Ela te inquieta. Ao tomar consciência do texto bíblico, ao permitir que esse texto construa uma imaginação, uma imagem para você. Essa imagem agora ela vai contrastando com as situações do seu dia. Irmãos, sejamos sensatos. Em meditar em um dia sobre perdão, não tem como você não ficar inquieto com a falta de perdão, sim ou não, irmãos? Em um dia de meditação no que diz respeito à paz de Deus, sendo o árbitro das suas relações, sendo o juiz da pacificação com o próximo. Ora, não há como não ser confrontado com alguém que você carrega uma mágoa há tanto tempo, sim ou não, irmãos? Medita nele de dia e de noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. É uma meditação que por meio de uma contemplação e reflexão vai gerar ação, prática. E essa prática, ela vai me conduzir a um caminho de prosperidade, a um caminho de sucesso. E mais uma vez, não façamos um reducionismo do que é prosperidade e do que é sucesso, segundo Deus. Amém?
Às vezes nós reduzimos a questões materialistas. Deus pode sim enriquecer por meio de intervenções, aberturas de janelas extraordinárias. Glória a Deus, irmãos. Mas nós não podemos colocar como uma régua da espiritualidade o que nós temos acumulado enquanto matéria. Amém. Graças a Deus. Salmo 143, versículo 5. Salmo 143, versículo 5. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Você já parou para analisar, irmãos, que aqui está falando sobre um texto, sobre recordar os feitos do Senhor, sobre trazer à memória os feitos do Senhor, e eu quero fazer uma conexão com o ato da ceia. Nós ceamos aqui na semana passada, e a ceia é descrita nas Escrituras como um ato memorial. Repete comigo, memorial. E nesse caráter memorial, há uma divergência na história do protestantismo, né, sobre em ele sendo memorial, é meramente simbólico? Ou existe uma participação ativa do Espírito Santo? Seria a ceia um meio de graça, e assim eu creio, um meio de graça, de fortificação da nossa fé? Creio dessa maneira. Então há um simbolismo, mas não é meramente simbólico. Mas sobretudo ele é um ato memorial. O que é esse memorial? Um resgate, irmão. Um resgate. É um resgate da nossa memória. Eu vejo que a palavra de Deus, uma vez revelada, e quando você se expõe, preste atenção nisso, e você permite que a obra de Cristo, morte e ressurreição, seja de fato o fundamento da sua vida, aquilo é estabelecido no seu coração e na sua alma de tal maneira, que a ceia é esse movimento evocativo, de resgate, para que a sua fé seja revigorada, para que se porventura você, em meio às lutas e adversidades, você começou a ficar muito distraído, aquele momento onde graça é manifesta, onde a graça em nós é fortificada, aquele ato memorial, é uma maneira pela qual você gera um tipo de reflexão, um tipo de meditação na obra de Cristo. O que eu quero dizer, irmãos, é que a sua alma não é a sua inimiga, a sua imaginação não é o seu inimigo, amém, irmãos? Mas é possível que os seus pensamentos sejam moldados e modelados, e o que a Bíblia está dizendo é que uma vida de meditação, essa vida de contemplação, de reflexão nas Escrituras, vai modelar os seus pensamentos. Eu não sei você, irmãos, mas eu me converti ao Evangelho, eu tinha por volta de 17 anos, foi no ano 2006. Antes disso, irmão, o meu campo de pensamento, a forma e conteúdo dos meus pensamentos, eles eram completamente desfigurados, deteriorados. Tem pessoas aqui que me conhecem há mais de 20 anos. Extremamente lascivo, extremamente voltado para questões pornográficas. E como aquilo me condenava, irmãos, como aquilo me acusava. Terrível, irmão, terrível. Era um ambiente, era o que minha cabeça estava acostumada. E foi um processo de exposição às Escrituras, onde progressivamente, processualmente, aqueles pensamentos foram perdendo força. E agora a imagem da palavra foi ocupando esse espaço da minha mente. Você está aqui, irmãos? O que eu estou dizendo, irmãos, é que talvez você está acostumado com uma ideia de evangelho, onde, olha, venha para frente, nós vamos fazer isso aqui, pum, os pensamentos vão acabar. Não vai acabar, irmão. Não vão acabar. Amém? Sim, nós temos muitos testemunhos aqui de pessoas aqui na igreja que foram curadas instantaneamente. Mas eu não estou falando de uma cura física, eu estou falando sobre o quê? O campo dos pensamentos. E é um processo, irmãos. E não é um processo que se finda. Ele é para sempre. Porque envolve a permanência. Presta atenção, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas elas estão desesperadas pela viabilidade. Elas querem viabilizar um sonho, viabilizar um plano, viabilizar alguma coisa. É o sonho da viabilidade. A proposta de Deus não é apenas da viabilidade, mas da sustentabilidade. Por isso que a ênfase das Escrituras é perseverança, é a permanência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vamos ler Deuteronômio 6, depois nós vamos para um texto bem pequeno, que é Salmo 119. Amém? Mas é verdade, amém, irmão? Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça, ó Israel. Esse aqui é o famoso Shemat Israel. Texto muito comentado, né? Nesses dias. Enfim, chamada, convocação para Israel. Recentemente vi aí, vinculado à guerra, muitos escrevendo esse texto, enfim, nesse momento de confronto. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Atenção agora, tá? Está dentro, o Shemat é um chamado, diga chamado.
um chamado, uma convocação. Ele tem um caráter de advertência, mas não de correção, é de chamada de atenção. Chamado Israel, preste atenção, coloque toda a atenção em mim. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, está trazendo a centralidade de Deus, o único Deus diante da influência e da sedução politeísta à época que foi escrito. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças, ou seja, a integralidade do seu ser, totalmente tomada de amor em resposta ao amor de Deus. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu, diga, coração. Amém. A palavra de Deus, ela tem uma capacidade de penetração que nenhum outro tipo de conceito tem. Existe vida na palavra, irmão. A palavra não é apenas uma combinação de uma boa retórica ou de uma boa credibilidade do comunicante. A palavra de Deus não é um conjunto de fórmulas visando os seus interesses. A palavra de Deus, irmão, não é um conjunto de fórmulas para que você obtenha sempre os mesmos resultados. A palavra de Deus não é uma mera filosofia para você ter um bom estilo de vida. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é confrontadora, ela também é atraente. É uma experiência que atinge o nosso coração. Já preguei em outra oportunidade aqui, acredito que na série Cristotopia, sobre o que é o coração à luz das Escrituras. Difícil o conceito de se definir, muito difícil. Especialmente pela intercambialidade dos textos entre coração e espírito, coração e alma e até mesmo coração e corpo. A Bíblia vê o homem na sua integralidade, e diante dessa integralidade, o texto bíblico demonstra que a palavra é capaz de atingir o homem por inteiro. Então não é uma área da minha vida, não é um compartimento de saber, é toda a minha natureza. Então não é uma experiência fanática no sentido de fechar os olhos, seria seita, irmão, mas é uma experiência radical no sentido de conduzir a raiz. Atenção agora ao caráter. Eu guardo, eu medito, eu reflito, eu contemplo, eu permito que a palavra faça uma imagem. Mas isso não gera uma contemplação passiva, isso me induz a algo. Ele vai dizer: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Evidente, isso está dentro do contexto judaico. Escreva nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. O que ele está querendo dizer? Que a palavra de Deus, que aquilo que é construído em você, que isso caminhe contigo, em cada passo, em cada atitude. A sua maneira de ver o próximo, independente se esse próximo é dentro de uma relação familiar, é dentro de uma relação de trabalho, é dentro de uma relação comercial, independente. Que os princípios que norteiam a sua relação com o próximo sejam os princípios que são oriundos da palavra. Que a forma do pensamento agora tomado pela palavra seja revelada nos seus dias. E aqui há uma instrução muito clara: ensine-as com persistência aos seus filhos. Estava viajando agora para... onde que a gente foi mesmo? Presidente Prudente, Londrina. E a gente estava conversando, eu, Gustavo e o Paulo, sobre uma mensagem que o reverendo Paulo Borges ministrou. E o reverendo Paulo Borges Júnior, como você sabe, ele sempre tem sua característica provocativa. E em determinado momento ele diz da seguinte maneira: ele falou, olha, eu vou tentar reproduzir as palavras dele. Ele falou, eu penso que nós deveríamos mudar a ordem com a que a gente está fazendo igreja. Ele falou, ao invés de na hora do culto os adultos virem para o auditório e as crianças irem para lá, ele falou, a gente deveria colocar um playground para as crianças durante o culto. As crianças vão brincar e os pais vão para dentro da salinha para aprender com os professores a história bíblica que eles vão ter que contar para os seus filhos durante a semana. Entenderam ou não? Aí a crítica dele é por quê? Ele falou, porque nós pais cristãos, nós estamos acostumando a terceirizar a educação cristã à salinha da igreja. Especialmente quando, salinha no bom sentido, é um salão, né, irmão? Especialmente quando a igreja de criança, ela é forte, ela é vigorosa, como é a nossa. Onde tem ensino, onde tem prática, onde tem instruções, onde o seu filho é provocado a orar por você. Amém, gente?
E ele faz essa provocação. Ele falou, ó, nós deveríamos enviar os pais lá para a salinha, para eles aprenderem com os professores como é que conta a história para a criança, para durante a semana eles eduquem a criança na sua casa. Amém? Então, pegando essa provocação do reverendo Paulo Borges Júnior, eu quero te dizer, querido papai e querida mamãe, que você é o responsável por conduzir os seus filhos na meditação saudável das Escrituras. Cadê o seu amém aqui, irmão? Glória a Deus. Então agora vai para Salmo 119, e agora eu começo a fechar essa mensagem, lendo diversos textos de Salmo 119, porque é o seguinte, irmãos, talvez você esteja compreendendo a ação de meditar, talvez esteja sendo valioso para você a importância do meditar, mas eu quero destacar agora o coração do salmista em Salmo 119, é evidente que a gente não vai ler Salmo do começo ao fim, porque é muito grande, é meu irmão, mas em determinados textos ele vai demonstrar o efeito da palavra, o significado dessa palavra da qual nós meditamos. Vamos ler Salmo 119, versículo 11, primeiramente. Se você chegou lá, diga amém. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Certo dia, meu irmão me perguntou, pastor, como é que eu deixo de me masturbar? Falei, simples, deixando, amém? Tem outra história, irmão. Falei, agora, se você quer saber a força pela qual você pode permanecer e resistir, é a palavra. Não há fórmulas, irmão. Amém? Existe um caminho, diga caminho. É um processo. Tem um outro irmão, hoje eu estou matando os irmãos, aleluia, que eu fui confrontá-lo. Falei, rapaz, você é safado, cara. Você é um safado. Você não quer um relacionamento, você quer gerir diversas pessoas, amém? O cabra é quase uma indústria de gestão de relacionamentos, alimentando esperanças, falsas esperanças para as pessoas, ferindo, defraudando. Falei, cabra, deixa de ser safado. Ele é mais forte do que eu. Eu falei, você é um safado e descarado, amém? Ele falou, mas como é que eu deixo de ser safado? Eu falei, deixando. É simples. Você quer uma fórmula? Você quer que alguém faça por você? Não é. Aí o cabra é tão safado, irmão, que aí ele pega e fala assim, é porque na minha infância, olha só. Porque às vezes, irmãos, presta atenção, é evidente que o que aconteceu na infância afeta, amém? Só que quando o cara já sabe o que aconteceu na infância, já foi constatado trabalho, aí virou a safadeza ao quadrado. Porque ele já tem um discurso para dar razão ao que ele faz. Então ele é mais safado ainda. Eu falei, você larga de ser safado. Você não vem querer ser safado comigo não, presta atenção, eu disse para ele. Falei, a questão é que junto com a sua safadeza existe um descompromisso com a palavra. Daí ele, não pastor, então agora vamos ser sinceros. Eu tenho dificuldade de me desvencilhar do pecado, porque eu tenho dificuldade de permanecer na palavra. Falei, então agora eu posso te ajudar. Vamos caminhar na palavra, cara. Vamos ler a Bíblia junto, vamos meditar junto. Agora para parar é parando. Não tem fórmula nenhuma. Dê 10 voltas na quadra, tome 3 banhos frios, não vai resolver. Vai continuar sendo safado. Porque o seu problema é o mesmo problema de toda a humanidade. E qual é o mesmo problema da humanidade? Pecado, irmão. Uma natureza de pecado que nos convida a pecar diariamente. E a única mensagem que é capaz de tocar o teu ser, a tua natureza e desmantelar a força do pecado em você é a boa palavra de Deus. Amém, irmãos? Por isso que não há vida cristã saudável se não tiver um compromisso com a palavra. Não há avivamento genuíno se não for um avivamento bíblico. Então quando eu guardo a palavra de Deus, eu vou no caminho contrário do pecado. Salmo 119, versículo 24. Vamos lá, estamos encerrando. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Diga assim, conselho. Irmão, isso é algo muito importante. Às vezes as pessoas chegam para nós pedindo um aconselhamento. E muitas das vezes isso tem um caráter quase que de uma... É como se o pastor fosse um oráculo divino, ou uma liderança fosse um oráculo. Entenda, sabe qual é o melhor conselho dentro de um aconselhamento? E gente aconselha bastante. É que por meio desse relacionamento, onde alguém vai aconselhar um outro, esse alguém não se coloca como detentor da sabedoria divina, mas esse alguém se coloca disponível para caminhar junto contigo, para se atingir o conselho das Escrituras. Geralmente num aconselhamento eu pergunto para a pessoa se abre, ela fala muito bem,
Posso fazer uma pergunta? O que a Bíblia diz a respeito dessa questão? Na maioria das vezes, pastor, eu não sei. Eu falei, é exatamente esse o problema. Você não sabe o conselho divino, você não sabe o que a Bíblia tem para falar acerca dessa questão. Eu falei, então, para que nós possamos crescer aqui, vamos para a palavra. E aí a palavra vai nos orientar. E aí agora eu aqui, como teu irmão em Cristo, como pastor, como queira, nós vamos caminhar nesse conselho divino. Então o bom aconselhamento não é um insight que o pastor tem, não é um destravamento, um desbloqueio, aleluia, irmãos. Não é o código moderno, não. O bom conselho, ele vem das Escrituras. O bom conselho é quando quem está aconselhando se coloca de maneira humilde e não é detentor de toda a sabedoria, mas humildemente se aproxima da palavra e diz, vamos para o conselho da palavra. Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa hoje, irmão? Salmo 119, versículo 97. Vamos lá. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. 92 e 93. Caminha dois, um pouquinho para trás. Presta atenção nisso aqui. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria. Isso aqui é poderosíssimo, irmãos. Estar em Cristo não te coloca numa posição de imunidade ao sofrimento. E na verdade eu poderia te dizer que existe muito mais garantia de que ao longo da vida você vai sofrer do que você vai enriquecer. Amém? A questão é que a partir das Escrituras, o sofrimento é reinterpretado à luz de Cristo. E quando nós nos movemos a partir da palavra, o sofrimento, ainda que gere dores em nós, ele não é capaz de nos destruir, de nos parar por completo. Talvez você esteja hoje passando por um processo de sofrimento. E talvez você não esteja vendo significado, esperança, luz alguma. O que eu posso te dizer é, voltemos para a palavra. A palavra vai te dar o vigor necessário para que você passe pelo sofrimento. A palavra, preste atenção, irmãos, ela vai te dar a clareza de que mais importante, irmãos, do que a saída ou não desse sofrimento, é a certeza de que Ele está contigo. Eu não tenho resposta para tudo, nem você tem. E às vezes é temerário, pessoas que querem dar resposta para tudo, tentar criar uma relação de causa e consequência. Já percebeu como que hoje em dia as pessoas querem colocar causa e consequência em tudo? E reduzir o conhecimento de Deus a uma relação kármica. É uma mistura de hinduísmo, budismo com cristianismo. Tudo é causa e efeito. Isso aconteceu por conta disso, isso aconteceu por conta daquilo, isso aconteceu por conta daquilo. Isso é relação kármica, irmão. Não. Nós não pertencemos a um tipo de proposta kármica, de karma. Nós somos de Cristo, irmão. Amém? E muitas das vezes nós não teremos a compreensão exata das coisas. E a promessa de Deus não é de ter a resposta de tudo, mas ter a certeza de que Ele estará conosco. Ainda que no mais baixo vale, ainda que no mais alto monte. Eu já disse aqui outra vez e eu volto a dizer pelo Espírito. Deus não é a garantia dos seus desejos. Ele é a certeza de quem você precisa. Ele mesmo te acompanhando. A presença é suficiente. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salmo 119, versículo 103, vai dizer: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Alguns comentaristas acreditam que o salmista tinha em perspectiva aqui a coluna de fogo que conduzia o povo no deserto. Ora, irmãos, deserto é um local de questionamento, deserto é um local de pressão e de sofrimento. E Deus se manifestava como uma coluna de fogo para aquele povo durante 40 anos, para conduzi-lo. A palavra para nós, ela tem essa mesma vitalidade de trazer luz, de trazer caminho para nós. Eu sei que a ânsia dos nossos dias é de tomar sempre as melhores decisões, e todo mundo quer, irmão, tomar as melhores decisões. E o que eu posso dizer, meus irmãos, é que o relacionamento com a palavra de Deus vai te trazer clareza dos caminhos, vai te trazer a iluminação dos seus dias. Em nome de Jesus, que você não seja movido pelas carências, que você não seja movido pelas necessidades, que você não seja movido nem pelas dores, meu irmão. As dores são ótimos, como eu posso dizer, professores, mas as dores são péssimos guias. Amém? Elas podem te ensinar naquela estação,
Mas ter a sua vida orientada exclusivamente pela dor pode ser perigoso. Que a palavra seja o seu guia. Que você tenha uma relação de meditação. De maneira prática e pragmática, eu encerro essa mensagem dizendo: separe alguns minutos, comece com alguns minutos. Mas tenha continuidade, que sejam 2 minutos por dia. Eu acredito que todos aqui poderíamos separar 2 minutos do nosso dia, sim ou não, irmãos? 2 minutos, irmãos, 2 minutos. Se pode ser 5, pode ser 10, mas eu não estou falando daquele período de cantoria ou de estudo, é de meditação. Onde você vai olhar para o texto bíblico humildemente e dizer: Senhor, fala comigo. E permitir agora que a sua imaginação seja totalmente tomada pelo que o texto bíblico está falando. Amém, irmãos? Eu tenho orientado muitos líderes e pastores da igreja, que têm visto que nos últimos 2 anos e meio, a nossa igreja, a gente tem caminhado numa proposta de muito aprofundamento nas escrituras. Muito aprofundamento, uma robustez teológica, estou muito feliz por isso. E às vezes a gente começa a ficar um pouco viciado, de sempre partir para comentários bíblicos, para livros, etc. Fala assim: calma, primeiro leia o texto. Antes de você ler o que o comentarista falou, o que o teólogo falou, leia o texto. Deixa o texto falar contigo. E aí depois a gente vai para a proposta para o estudo. Então, irmãos, podemos fazer um compromisso aqui hoje? Amém? De se expor às escrituras. Aí, pastor, eu li e não entendi. Tudo bem. Amanhã repita. E no outro dia também. E faça desses 2 minutos, os 2 minutos mais reflexivos, contemplativos, provocativos do seu dia. Quem recebeu aqui a palavra, pode dar um glória a Deus bem forte. Vamos ficar de pé. 11h29, irmãos, não é por nada não. Mas ultimamente, amém? Mas fala assim: mas pastor, aí você vai orar para o final e passa das 11h30. Irmãos, uma etapa de cada vez, amém? Vamos trabalhar com metas alcançáveis. Feche teus olhos, quero orar por você. Feche seus olhos. Essa palavra, irmãos, de olhos fechados, apenas escute a reflexão. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É por meio dessa palavra, irmão, que você tem acesso, que Jesus Cristo te amou quando você ainda estava em pecado. E talvez você se encontre hoje distante do Senhor, como eu me encontrei um dia. E como eu disse, eu não me sinto superior a você, eu não acho que eu sou melhor do que você por isso. Mas o que eu posso te dizer é que estar aos braços do Pai é uma posição de acolhimento, de transformação e decisivo nas nossas vidas. No mundo as pessoas dizem que todos somos filhos de Deus. A Bíblia, a palavra não diz isso. Ela diz que todos nós somos criaturas, feitura do Senhor. Mas a filiação, ela envolve uma decisão, uma resposta ao amor de Deus. Se você está aqui hoje e tomando ciência de que essa palavra que nós orientamos, que nós devemos meditar, conhecer, que essa palavra que chegou ao seu coração hoje, reveladora sobre a obra de Cristo Jesus, se isso mexe com o seu coração, e o seu desejo hoje é entregar a sua vida para Jesus, nós gostaríamos de, como igreja, orar por você. Se você está aqui hoje e reconhece que dessa palavra flui uma fonte de amor que te atinge, eu quero te dizer que essa palavra é a revelação dela que perdoa os pecados. Essa palavra fala de uma obra, a obra da redenção, a obra de Jesus Cristo. Ainda de olhos fechados, quero que você pense nisso. Talvez você já ouça falar de Jesus como uma figura religiosa. Talvez Deus seja apenas mais uma deidade em meio às idolatrias modernas. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, é alguém que morreu no seu lugar, assumiu a sua condenação e te livrou de uma condenação eterna. Ele te amou primeiro, antes que você viesse a existir, Ele já te amou. E você hoje pode dizer: Jesus, que você seja o dono do meu coração. Se você está aqui hoje e quer tomar a decisão de entregar o seu coração para Jesus, não é entregar o seu coração para mim, pastor da igreja, nem para a igreja, para Jesus, irmão. Se você quer abaixar as guardas da sua vida e reconhecer que você precisa dele, se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão do lugar onde você está, você poderia estender a mão para que nós possamos orar por você. Você que deseja hoje entregar o seu coração para Jesus, levante bem alto
a sua mão para que nós possamos orar. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua vida. Fica com a mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração para Jesus? Talvez você o conheceu algum dia, se afastou e hoje você quer voltar para os braços do Pai. Se você está aqui hoje e quer voltar para casa, voltar para os braços daquele que te amou, levante a mão bem alto também. Essa oração também é para você. Graças a Deus. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida, graças a Deus, ou voltar para os braços do Pai? Glória a Deus. Vocês que levantaram as mãos, eu queria ter a oportunidade de apertar a sua mão e orar por você. Então você poderia sair do seu lugar para eu apertar aqui sua mão rapidamente. Vamos lá, poderia sair, pode vir aqui. A igreja pode aplaudir esses irmãos. Vamos lá. Vem cá. Tudo bem? Meu irmão. Fica aqui, nós vamos orar. Fica aqui. Glória a Deus. Amém. Você pode estender sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida desses irmãos que estão respondendo à tua graça, Pai. Não é respondendo a um intelecto humano, a uma lógica humana. Pai, estão aqui para entregar o coração deles nas tuas mãos, Pai. E, Senhor, nós cremos na tua boa obra, ao enviar Cristo Jesus naquela cruz, ao morrer por nós. Sim, Pai, o seu Filho morreu em meu lugar e no lugar dos meus irmãos, para que hoje, Pai, por meio de Cristo Jesus, nós pudéssemos viver, ter uma vida abundante e sermos chamados teus filhos, justos e eleitos. Te agradecemos pelo perdão dos pecados e pela nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam desfrutar da filiação e agora do selo do Espírito. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Dá um abraço neles aí, ó. O irmão quer dar um abraço em você. Meus queridos, a nossa equipe quer levar vocês ali rapidinho só para dar uma palavrinha. Pode ir lá com eles. Vamos aplaudi-los novamente, irmãos. Que maravilha, né? Que maravilha. Pastor, eu vou assumir o compromisso de meditar. O senhor acha que é válido anotar minha meditação? Todo recurso é bem-vindo, irmão, amém? Tirar foto, escrever. Só não seja tomado pela ansiedade da postagem. Aleluia! Eu vi esses dias, irmão, para encerrar, né? Um vídeo eu achei mó barato. Um adolescente, né? Ele postando, brincando assim. O pastor começou a me seguir. Aí ele começou a fazer uma série de stories agora, né? Eu e a palavra. Eu amo estar na casa do Senhor. Irmão, se você faz isso, amém, amém? Só que haja verdade e sinceridade. Ou então tem um clássico, que é o da mãozinha. Gratidão, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui o time de milagres. Se você entrou com alguma dor ou enfermidade, tem um pedido de oração específico. Esses irmãos aqui estão em oração e querem de maneira assim gloriosa ser o favor de Deus na sua vida, amém? Então eu vou orar para estar encerrando o culto, agradecer o time, o coral vai estar cantando mais uma canção aqui, graças a Deus, e que você possa ficar livre para vir aqui. Esses irmãos estão aqui para orar em seu favor, para concordar contigo. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse avivamento bíblico, Pai. Que cada vez mais nós sejamos uma igreja, uma comunidade que se aproxima da verdade, que revela a verdade, e que em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos tomados, Pai, por esse senso de compromisso, de se expor à palavra, de meditar e compreender que a meditação, esse imperativo, medite, não é um peso para nós. É algo do qual nós colocaremos uma intencionalidade para que se torne um hábito, para que se torne orgânico, até que chegar um momento, Pai, em que não fará mais sentido viver essa vida sem separar diariamente um tempo para exposição, para reflexão, para contemplação, e a partir daí, Senhor, uma imaginação tomada pela Tua presença, pensamentos, conteúdo, forma, sendo orientados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos aqui tenham uma vida gloriosa de meditação nas Escrituras, que sejam conhecidos como referencial de Cristo nessa cidade. Em nome de Jesus, aqueles que amam a palavra, digam amém bem forte. Vai na graça e vai na paz, irmãos. Dá um abraço aí nos 100 irmãos.